O deputado Reinaldo Stefanes, da Tribuna, descreveu a situação lamentável em que o Brasil se encontra sob o governo Lula em consórcio com o Supremo Tribunal Federal. O deputado fez um duro retrato da desgraça que se abateu sobre o país, iniciando pela guerra ao agronegócio empreendida pelo consórcio. O deputado disse: eles transformaram o agro num inimigo quando nós temos a vocação, a tecnologia, a área e o conhecimento para sermos o grande celeiro de alimentos do mundo. E eles ficam perseguindo a agricultura, o agronegócio e o produtor rural. Agora você vê o governo, junto com o Supremo, tentando derrubar o chamado marco temporal, que faz com que o Brasil inteiro possa se tornar novamente uma reserva indígena, quando eles não cuidam bem nem dos índios. Nós estamos vendo o maior número de mortes de crianças Yanomamis da história. Neste ano e no ano passado juntos, 3.000 crianças com menos de 4 anos morreram por desnutrição, por diarreia, por doenças como a gripe, que poderiam ser cuidadas. Stefanes lembrou ainda que as queimadas aumentaram exponencialmente e a única resposta do governo foi tentar se eximir da responsabilidade. O deputado disse: é um governo que está deixando o Brasil ter a maior queimada da história, não só na Amazônia, mas também no bioma Pantanal. E vimos a Marina Silva querendo culpar o tempo, como se fosse um problema mundial. Não, é incompetência dela. E cadê aqueles artistas lacradores que ficavam cantando musiquinha e agora desapareceram? O deputado prosseguiu alertando: a economia do país está com R$1,5 trilhão de furo. Sabe o que é isso? Não há economia que aguente. Haverá recessão daqui a pouco, desemprego e inflação, porque gasta demais, gasta mal, não faz nada de importante e persegue as pessoas. O Supremo contribui para isso, principalmente na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, para desestabilizar a nossa democracia. Reinaldo Stefanes descreveu: pensem numa pessoa maligna, o Alexandre de Moraes. Ele persegue, usa o Estado como se fosse dele, a Polícia Federal. Quando estava na presidência do TSE, fez uma BIM paralela lá. O deputado alertou: isso tem que acabar. O Brasil não aguenta isso. Milhares de pessoas estão sendo presas pelo Alexandre de Moraes. Pessoas estão com seus canais desmonetizados, indo à miséria. Há perseguições políticas, deputados estão sendo indevidamente processados e o chamado inquérito das fake news nunca acaba. O deputado concluiu: o Alexandre de Moraes é uma vergonha para o Supremo e para o país. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião.
Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Meu caro deputado Paulo Magalhães, meu líder da Bahia, neto, sobrinho do Antônio Carlos Magalhães, parabéns pelas tuas falas. Mande meu abraço ao senador Otto Alencar. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre o que esse governo está fazendo. Governo do PT, do Partido Socialista, da esquerda. Eles perdem oportunidades de transformar o Brasil em algo bom. A nossa economia é muito baseada no agro. Eles transformaram o agro num inimigo, quando nós temos a vocação, a tecnologia, a área e o conhecimento para sermos o grande celeiro do mundo de alimentos. E eles ficam perseguindo a agricultura, o agronegócio, o produtor rural. Você vê agora, junto com o Supremo, tentando derrubar o marco, chamado marco temporal, que faz com que o Brasil possa inteiro se tornar novamente uma reserva indígena. Quando eles não cuidam bem nem dos índios. Nós estamos com a maior morte de crianças Yanomamis da história. Neste ano e ano passado junto, são 3.000 crianças com menos de 4 anos que morreram por desnutrição, por diarreia, por doenças como a gripe que poderiam ser cuidadas. É um governo que está deixando o Brasil ter a maior queimada da história. E não só na Amazônia, mas também no bioma do Pantanal. E você vê a Marina Silva querer culpar como se fosse o tempo qualquer, como se fosse um problema mundial. Não, a incompetência dela. E cadê aqueles artistas lacradores que ficavam cantando musiquinha e agora desapareceram? O governo tem que focar na economia do país para gerar riqueza, para gerar renda, e não ficar com ideologia de gênero, com linguagem neutra, como agora, esta semana, o Boulos, do PSOL, claro, junto com o presidente Lula, cantando o hino nacional em linguagem neutra.
Em vez de falar dos filhos dessa mãe, dos filhos dessa mãe gentil, fala desfiles dessa mãe. Desfiles vai para o inferno. O governo tem que parar com essa postura e focar no que é importante, melhorar a vida das pessoas, focar em obras de infraestrutura, focar na recuperação do Rio Grande do Sul, não ficar apoiando Maduro, que fraudou uma eleição, onde a população hoje está na miséria, onde 5 milhões de venezuelanos tiveram que fugir do país, onde ele está matando quem não pensa como ele, prendendo quem não pensa como ele, e o governo do PT apoiando essa ditadura. Ele tem que parar com essas coisas, focar na vida do brasileiro, focar no pequeno empresário, focar em acabar com esse desperdício de arrecadação. Nós estamos com 1,5 trilhão de furo na economia do país. Sabe o que é isso? Não há economia que aguente. Você vai ter recessão daqui a pouco, desemprego e inflação, porque gasta demais, gasta mal, não faz nada de importante e persegue as pessoas. O Supremo contribui para isso, principalmente na pessoa do Alexandre de Moraes, para desestabilizar a nossa democracia. Pensa numa pessoa que é maligna, é o Alexandre de Moraes. Persegue, usa o Estado como se fosse dele, Polícia Federal. O próprio, quando estava na presidência do TSE, fez uma BIM paralela lá. Isso tem que acabar. O Brasil não aguenta isso. Nós estamos com milhares de pessoas sendo presas pelo Alexandre de Moraes, pessoas que têm seus canais desmonetizados, indo à miséria, perseguições políticas, deputados indevidamente sendo processados nessa chamada PL das fake news que nunca acaba. O Alexandre de Moraes é uma vergonha para o Supremo e para o país. Nós temos que mudar a postura, pacificar o país, e o governo tem que mudar, focar no que é importante e deixar de besteiras. Muito obrigado. Senhor presidente, deputado Rodolfo Nogueira, que muito nos honra em estar presidindo esta Casa de Leis. Senhores deputados, meu querido estado do Pará, é com muita tristeza que trago a esta Casa de Leis um fato lamentável. O estado do Pará hoje está todo aparelhado, tanto as instituições quanto a organização política, em prol de uma só pessoa, o governador do estado do Pará, o Rei do Norte, que já foi acusado diversas vezes pela Polícia Federal. Polícia Federal, senhor presidente, esteve dentro da casa do governador Helder Barbalho, cumprindo mandados de busca e apreensão. Prendeu 2 secretários do governador e ainda mais de 50 pessoas presas durante a pandemia. O crime, diversos crimes de desvio e de corrupção. É muito lamentável que isso aconteça. E Helder Barbalho continua governando, um ditador que apoia o descondenado Lula. Eu venho trazer uma notícia grave. No Pará, tivemos diversos presos por crimes de opinião. E agora, por fim, foi preso Léo San, da cidade de Cametá, que é um blogueiro, uma pessoa do povo, que vinha denunciando veementemente o prefeito daquela cidade. Várias denúncias que ele fez e acabou
infelizmente, ficando preso durante um tempo. A justiça entendeu que ele não deveria ficar preso por crime de opinião. Mas o que venho a denunciar aqui nessa tribuna, senhor presidente, é a prisão de um ex-deputado federal que foi deputado nesta Casa de Leis por 3 mandatos. Ficou aqui por aproximadamente 16 anos, legislando e defendendo os seus posicionamentos. Nem todo o seu ponto de vista são os meus. Não estou aqui defendendo os pontos de vista dele. Nem todos. Mas o que acontece? Ele é jornalista e também participa de blogs. Combate o governo do Estado, Helder Barbalho, este que acabei de anunciar, que só não foi preso por Deus, ou pelo diabo, não sei, porque o tanto de corrupção que tem naquele Estado, e o governador não está preso, eu não sei a quem ele está recorrendo. Mas através das instituições que estão totalmente aparelhadas, o ex-deputado Vlad já está preso há quase 4 meses, há mais de 100 dias, apenas por crime de opinião. Eu sei que ele não tem mais na sua vanguarda ou retaguarda a imunidade parlamentar que protege todos os deputados e senadores, que está epigrafado no artigo 53 da Constituição Federal. Ele falou várias coisas de uma deputada desta casa, uma deputada que é do estado do Pará. Nós sabemos que a prisão é uma exceção no Brasil. Tanto é que Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, está fazendo samba, rodas de samba no Rio de Janeiro. O descondenado Lula, esse demônio que deveria estar preso, solto também, condenado em todas as instâncias por diversos juízes. E alguns parlamentares aqui também que deveriam estar presos, são vagabundos, estão soltos. E aí me vem a Justiça Eleitoral do Estado do Pará e deixa preso um ex-deputado federal mais de 100 dias. Olha, Justiça Eleitoral do Estado do Pará, dê uma atenção a este caso. Tem uma pessoa que está presa, a meu ver, injustamente. Nós sabemos que existe diversas formas de calar uma pessoa. Nós estamos passando por isso em todo o Brasil. Não concordo com várias coisas que o Pablo Marçal fala, mas calaram ele através das redes sociais. Em parte, né? Calaram em parte. As suas redes sociais pessoais saíram do ar. E aí nós sabemos que existe a prisão domiciliar, existe ainda tornozeleira eletrônica, existe ainda penas pecuniárias e astrentes, existe bloqueio de perfil. Será que esse ex-deputado merece ficar preso durante todo esse tempo? Ele não matou ninguém. O descondenado Lula e Sérgio Cabral estão soltos, sorrindo do povo. E o descondenado Lula está na presidência da República. Nós não podemos admitir isso, não. Que um homem fique preso
por crime político, crime de opinião. Isso é um absurdo que está acontecendo no estado do Pará. A meu ver, é uma ordem ilegal, proferida pela Justiça Estadual, pela Justiça Eleitoral. Imputada a ele diversos crimes, inclusive crimes do Código Eleitoral. Nós não estamos participando de nenhuma política. Esta deputada não está participando de nenhum pleito eleitoral, ela não é candidata a nada. Por que a Justiça Eleitoral está determinando a prisão deste ex-deputado? Eu sei que o deputado Vladimir fez diversas críticas ao governador, mas críticas verídicas, coisa de jornalista. Agora, no estado do Pará, ninguém pode abrir a boca para falar do ditador do norte, o Helder Barbalho, mesmo ele estando envolvido e sendo citado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, em diversos escândalos de corrupção. Ele quer calar os seus opositores. Isso é inadmissível, senhor presidente. Até quando o povo do Pará vai suportar esses desmandos? No TRE, senhor presidente, no TRE, quero fazer mais alguns apontamentos para a gente encerrar, senhor presidente. Tenha uma paciência. Inclusive o tempo já está acabando, mas eu precisava de mais um tempinho aí, só para concluir. Pode ficar à vontade, deputado. Sim, senhor. O aparelhamento do estado do Pará, senhor presidente, está escancarado. Cito como exemplo o Tribunal de Contas, onde o governador do estado teve a cara de pau de nomear sua própria esposa como conselheira do Tribunal de Contas. Ela que vai fiscalizar as contas dele. Ela dorme com ele e fiscaliza as contas dele. Será que isso vai dar certo? Atenção, Conselho Nacional de Justiça. Atenção, MPF, atenção, Polícia Federal, isso é um absurdo que está acontecendo no Pará, e os deputados canalhas do estado do Pará são coniventes com isso. A maioria deles votaram a favor desse escárnio. O tio do próprio governador, o senhor Fernando Ribeiro, também foi nomeado para ser conselheiro do tribunal. Como que isso vai dar certo? Ele está aparelhando todo o estado. E pasmem, por fim, senhor presidente, para concluir, a Ordem dos Advogados do Brasil do Pará ficou inerte e calada, não fala nada. O governador nomeou o seu primo de sangue, desembargador do estado do Pará. Tribunal de Justiça, está lá o primo do governador. O povo está conivente com este aparelhamento. Os deputados estaduais, tirando 2 deputados lá, que é o Rogério Barra e o Tony Cunha, estão todos calados, são omissos, covardes. E esse governador engolindo todo mundo, mesmo sendo acusado pela Polícia Federal de diversos crimes. Ninguém fala nada, e agora tem que aguentar prisão política, prisão por crime de opinião. Quem está pagando o pato disso ou quase tudo isso é o ex-deputado Vlad. Até quando as instituições vão se curvar a esse governador acusado de diversos crimes? O povo tem que dar resposta. As eleições de 2024 refletirá diretamente em 2026. E lá em 2026, senhor deputado Alfredo, eu tenho certeza que não existe noite eterna e que o Brasil vai voltar à direita para o poder e que o Brasil
vai fazer o nosso farol do mundo, Jair Messias Bolsonaro, que não é só do Brasil, é do mundo. Ele é o maior político que se teve nesse mundo. Voltar ao poder. Igual foi descondenado Lula, mesmo praticando diversos crimes. Bolsonaro, que nada praticou, terá sim a sua elegibilidade e será o nosso próximo presidente da República. Eu quero que conste, senhor presidente, na Voz do Brasil, em todos os meios de comunicação desta Casa de Leis. Meu muito obrigado.